É isso aí. Maju Coutinho, boa noite. O que você destaca pra gente? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Juliane e para todos. Começo falando lá de Tu, porque na virada do mês aí, agosto, pode chover, mas é bom lembrar que agosto é o mês mais seco por lá, só 34 milímetros contra 227 em janeiro, mais chuvoso, né? E a chuva prevista para agosto deve ser pouca e pontual. E enquanto a chuva não vem, teremos mais um dia de sol e de secura aqui em grande parte do Brasil. Em alguns lugares vão completando 100 dias sem chuva significativa, outros estão perto dessa marca. São Paulo entra amanhã no 100º dia sem chuva e amanhece com névoa, 14 de mínima, 25 de máxima, que é a mesma lá de Brasília. Palmas vai marcar 35 de máxima e 93 dias sem chuva. Névoa no Rio de Janeiro, 29 graus à tarde. Em Rio Branco faz 31 e 35 lá em Teresina. Chove no litoral do Nordeste, tem a clássica chuva do extremo norte do país. Pode chover bastante em Boa Vista, chuva constante lá em Natal e em João Pessoa. No sul do país tem chuva intensa em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Pode chover bastante em Porto Alegre e em Floripa e garoar lá no Alegrete e faz frio aí nessas cidades. Aliás, a temperatura tem ficado até 4 graus abaixo da média no Rio Grande do Sul, principalmente aí, Bonner, na região da fronteira, como lá no Alegrete, que vai continuar gelada, mas alternando aí dias de sol e de chuva. Sábado chove, domingo volta a fazer sol por lá. O recado da Maju para Alegrete. Boa noite, Maju. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Moradores de uma área grande do interior do estado de São Paulo estão assustados com o aumento do número de vítimas de um animal que costuma dar calafrios em muita gente. Foi um escorpião que tirou a vida da Priscila, de 5 anos. O socorro demorou porque a menina se confundiu na hora de explicar para os pais que bicho tinha picado. Ela contou que uma lagartixa tinha mordido o pezinho dela. Aí o médico já olhou, já viu a picada, que realmente era de um escorpião. Em Araçatuba, onde ela morava, 570 pessoas foram picadas só esse ano. O número já superou o do ano passado inteiro. Em Andradina, são pelo menos 2 ataques por dia. Em São José do Rio Preto, as ocorrências aumentaram mais de 40% no primeiro semestre. O escorpião amarelo, que tem aparecido em São Paulo, é um dos mais perigosos. O veneno atinge o sistema nervoso, provoca alterações respiratórias e acúmulo de líquidos nos pulmões. Assim que for picado, deve procurar imediatamente um atendimento médico no local mais próximo da sua residência, seja uma UPA, uma UBS, se possível levar o animal para a identificação imediata. Segundo o Ministério da Saúde, os ataques de escorpiões cresceram quase 800% desde 2000, principalmente na região sudeste. O aumento de ataques de escorpiões também vem sendo monitorado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O estudo já identificou que a região de São José do Rio Preto foi a região que mais teve acidentes nos últimos 10 anos no estado de São Paulo. Agora, os pesquisadores buscam esclarecer uma outra questão: o que estaria favorecendo a proliferação desse bicho nessa região? Entre as hipóteses está o desaparecimento de predadores naturais, como sapos e corujas. Além disso, o lixo nas cidades atrai insetos como baratas, que são a comida dos escorpiões. Muitos municípios estão passando veneno nos bueiros para tentar conter a infestação, o que não é indicado pelos especialistas. O ideal ainda é manter as cidades limpas. A gente tem galerias fluviais, esgoto, entulho, que muita gente joga em local inadequado, lixo. Então, tudo isso favorece um ambiente adequado para o escorpião. A família da cantora americana Demi Lovato falou sobre a internação dela e procurou tranquilizar milhões de fãs no mundo todo. Um porta-voz da cantora disse que ela está acordada e com a família e que muito do que está sendo divulgado não é correto. Acrescentou que Demi Lovato agradece o apoio de todos. Na internet, a suposta overdose da cantora ainda é um dos assuntos mais comentados. Amigos famosos desejam uma recuperação rápida. Na segunda-feira à noite, Demi foi vista comemorando o aniversário de uma dançarina. A festa continuou na casa da cantora em Hollywood Hills, que fica em Los Angeles, na Califórnia.
Pouco depois das 11 da manhã, a polícia enviou uma equipe à casa da cantora, respondendo a um chamado de que lá havia uma mulher inconsciente. Os policiais não teriam encontrado drogas na casa da cantora e não abriram uma investigação. A editora da revista de celebridades People diz que a cantora construiu laços com muitas pessoas que a ajudaram a se manter sóbria, mas que recentemente ela teria mudado o círculo de amigos e isso estava preocupando a família e amigos dela. Em entrevista ao Fantástico em 2013, ela mostrou a tatuagem que fez nos pulsos, por cima de marcas de automutilação. Está escrito, fique forte. Esse aí foi um documentário produzido pela equipe da cantora no ano passado. Logo no começo, ela diz que está ansiosa. Por quê? Perguntam. Ela afirma que a última vez que deu uma entrevista estava sob efeito de cocaína. Nessa entrevista de 2016, ela diz, alguns dias eu penso em beber, outros não. Eu foco em um dia por vez. No último show que fez, agora no domingo, esqueceu a letra da música que lançou no mês passado. A letra sugere que ela teria voltado a usar drogas. A Demi Lovato estava no meio de uma turnê aqui nos Estados Unidos. Amanhã tinha um show marcado em Atlantic City, a 2 horas aqui de Nova York, que foi cancelado. Ainda não se sabe se os shows no Brasil, que estão marcados para novembro, serão mantidos. O ex-presidente da Fiat Chrysler e da Ferrari, Sergio Marchionne, morreu hoje aos 66 anos na Suíça. Ele estava internado no hospital de Zurique desde que teve complicações durante uma cirurgia no ombro. Já na semana passada, o grupo que controla as montadoras anunciou que o executivo não teria condições de voltar à direção das empresas que comandou por 14 anos. Marchionne era muito respeitado como executivo que conduziu a reestruturação do grupo e voltou a torná-lo rentável. Hoje é o dia de São Cristóvão, protetor dos viajantes. No centro de São Paulo, motoristas que queriam receber a bênção do padroeiro fizeram fila numa faixa exclusiva, organizada pelos agentes de trânsito. Motociclistas e ciclistas também participaram. Se depender dos planos da indústria automotiva, os caminhoneiros e motoristas de ônibus não vão demorar muito para dirigir veículos elétricos no Brasil. O que é ótimo se a gente lembrar que a greve de maio começou por causa do preço do diesel. O impacto dessa transformação para todo mundo a gente vê na segunda reportagem da série especial do André Trigueiro. Um país movido a diesel, onde a maior parte das cargas é transportada assim. São quase 2 milhões de caminhões circulando por aí. Quase meio milhão caminhões leves para entregas rápidas nas cidades. E quando eles param, o país para. Foi o que aconteceu em maio. A greve dos caminhoneiros bloqueou estradas, causou desabastecimento e prejuízos em vários setores. A alta do diesel foi a principal causa da paralisação. Mas uma nova geração de caminhões não depende de combustível, não polui o ar, nem emite ruído. A partir de 2020, essa fábrica vai abrigar a primeira linha de montagem de caminhões leves com motor elétrico do país. Qual é o motor elétrico, qual é o motor a diesel? Olhando os caminhões assim de frente, não dá para responder rápido e com certeza essa questão não. Mas quando a gente vê por dentro, levantando as cabines, fica claro que o motor convencional a diesel ocupa um espaço enorme. Está aqui o tanque de combustível, olha o tamanho do motor. Do lado de cá, na versão elétrica, não tem tanque de combustível, tem 4 módulos de bateria dos dois lados do chassi e o kit elétrico do motor ocupa muito menos espaço. O caminhão elétrico suporta o mesmo peso e atinge a mesma velocidade que a versão convencional. E a manutenção é cerca de 30% mais barata. O caminhão elétrico deverá ser mais econômico do que o caminhão a diesel, principalmente em função da performance do motor e do custo da energia elétrica versus o custo do combustível diesel. Mais barato?
mais barato. Quanto? Ao redor de 20% a 30%. Está na hora do test drive, nós vamos testar o primeiro caminhão leve elétrico do Brasil. Posso dirigir? Vamos. Fui. Vamos embora. Bem-vindo. Girar a chave. A chave. Tá ligado. Em comparação com o motor convencional, bem menos ruído. Ah, infinitamente menor. Vamos nessa? Vamos nessa. Olha que beleza, olha que torque. Bom, agora a gente vai para a pista de testes com ladeiras. Bom, eu vou subir essa ladeira, tá? Sobe. Vamos ver um caminhão elétrico subindo a ladeira. Quase 40 graus. Primeiro piloto, não engenheiro, do caminhão elétrico. E você se submetendo a esse risco comigo? Porque confio em você e no caminhão, né? O caminhão é seguro. Não necessariamente nessa ordem, né? A bateria do novo caminhão é importada, mas o motor é 100% nacional. Vem dessa fábrica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e já está preparada para o crescimento desse novo mercado. Essa demanda já existe no mundo e ela vai vir para o Brasil também, sem dúvida nenhuma. Principalmente na área de transporte de cargas e transporte urbano. Basta ver mais iniciativas para isso. São Paulo deu um passo importante nessa direção. Uma lei sancionada em janeiro determina que as emissões de CO2 dos ônibus e dos caminhões de lixo da cidade caiam pela metade nos próximos 10 anos e cheguem a zero em 20 anos. A nova legislação coincide com a renovação do contrato de concessão das empresas de ônibus. Você vai ter a renovação do contrato baseado com uma lei que também prevê metas de emissão. Acho que esse é o grande combustível que se tem hoje a favor dos elétricos na cidade de São Paulo. Eu acho que é um caminho sem volta para as grandes metrópoles, né, do Brasil e do mundo. São Paulo tem uma das maiores frotas de ônibus do planeta. São 14 mil. A mudança prevê mais trólebus, que são conectados a uma rede elétrica. Mas para cumprir a lei, será preciso fazer mais. Qual é a sua previsão de expansão da frota de elétricos no município de São Paulo? A gente tem expectativa de 40% nos próximos 6 anos. Investimento em transporte público, que pode levar os benefícios dessa tecnologia para toda a população. Essa revolução que a gente está passando da tecnologia, principalmente saindo da combustão e indo para a eletrificação, é fundamental. A gente precisa priorizar que essa mudança aconteça no ônibus, que essa mudança aconteça no transporte a carga, que a gente continue investindo na ferrovia. Eu preciso ter todas essas opções e elas todas precisam ser de baixo carbono, me oferecer segurança, me oferecer conforto, me oferecer conveniência. E a saúde também sai ganhando. A poluição de São Paulo hoje está 2 vezes maior do que aquela preconizada como ideal pela Organização Mundial da Saúde. Esse excesso corresponde a uma redução da expectativa de vida de 3 anos e meio. Se a gente reduzisse isso pela substituição total do transporte pesado, a gente estima que ganharíamos em torno de 1 ano, 1 ano e meio de expectativa de vida. Daqui a pouco a gente volta com uma previsão sobre o momento em que o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. E a confirmação do técnico da seleção brasileira. O IBGE lançou hoje um olhar sobre o futuro da população brasileira. Em 2 décadas, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de até 15 anos. 208 milhões e meio, mais o Pedro. Ele nasceu hoje e se juntou a essa turma, nós, brasileiros em 2018. Ao mesmo tempo em que segura o bebê, Joana abraça a tendência registrada pelo IBGE. As brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde, ela aos 41. Tenho 3 amigas que tiveram filho agora, uma com 39, uma com 41 e uma com 42. Então, assim, realmente
estatística é super firme mesmo. Projetando o Brasil do futuro, o IBGE confirma a estimativa de que a população vai encolher, mas não tão rápido quanto se esperava. Na projeção anterior, divulgada 5 anos atrás, o ano da virada seria 2043. As mulheres estão cada vez mais esperando chegar à maturidade para receber a visita da cegonha. Esse foi um dos principais fatores que pesaram nessa revisão do IBGE. Em resumo, é assim: ela trabalha até mais tarde e garante o crescimento da população brasileira por mais 4 anos. Vamos continuar crescendo até 2047, quando seremos 233 milhões. A partir daí, a população começa a encolher aos poucos. Em 2060, quando a projeção termina, o número estimado é de 228 milhões de habitantes. 2039 deve ser um outro ano marcante em nosso calendário. É o ano em que a cara do Brasil vai mudar. A imagem de país jovem vai dar lugar a um povo mais maduro. Pela primeira vez, o número de idosos com mais de 65 anos vai ser maior que o de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Atualmente, o número de pessoas com mais de 65 anos é de aproximadamente 1 a cada 10 brasileiros. Em 2060, 1 a cada 4 brasileiros vai estar nessa faixa etária. Cleusa olha para o futuro e se preocupa. Ela gostaria de envelhecer com mais crianças e jovens por perto. Chega um momento que essas pessoas também adoecem e param de gerar emprego. Então o jovem precisa vir para trabalhar, para ajudar. A juventude faz falta. O Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria-Geral da República estão investigando a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A desembargadora Tânia Borges é suspeita de tentar interferir num julgamento a pedido de um policial militar preso por corrupção. Tenente-Coronel Admilson Cristaldo Barbosa, oficial da Polícia Militar condecorado, preso em uma das maiores operações contra a corrupção policial já realizada em Mato Grosso do Sul, suspeito de fazer parte de uma quadrilha de contrabandistas de cigarros do Paraguai. Denis Peixoto Ferrão Filho, advogado, chefe do Departamento Jurídico do Tribunal de Contas do Estado, denunciado pelo Ministério Público Estadual à Justiça por lavagem de dinheiro e corrupção. Tânia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e próxima presidente do Tribunal de Justiça, responde processo no Conselho Nacional de Justiça por suspeita de ter manobrado para tirar da cadeia o filho, Breno Borges, preso por tráfico de drogas. Os três aparecem em mensagens em um celular que foi apreendido na casa do tenente-coronel e são suspeitos de tráfico de influência e tentativa de venda de sentença. Denis Peixoto estava tentando interferir em um julgamento aqui do Tribunal de Justiça em um processo de um amigo que é réu por corrupção. Segundo os investigadores, Denis procurou Cristaldo porque o tenente-coronel teria um relacionamento com a desembargadora Tânia Borges. O GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, enviou o celular apreendido do policial para a perícia. Foi usado um aparelho que consegue recuperar mensagens, mesmo que já tenham sido apagadas. Uma semana antes do julgamento, o militar manda mensagem para Denis e diz: "Preciso te ver." O servidor público responde: "Vamos lá no fundo para ninguém saber das tratativas." 7 dias depois, o julgamento foi adiado por um pedido de vistas, o que levou Denis a reclamar com Cristaldo. O policial mandou então uma mensagem para a desembargadora: "Amor, o trem foi esquisito. Amor, dá uma olhada lá no site. Não entendi." Tânia cita outros desembargadores e diz que foi perfeito, porque um deles, que vota antes, pediu vistas e o outro aguarda. Um terceiro colega deu tudo o que a defesa pediu. 4 dias antes da retomada do julgamento, Tânia Borges falou com o militar de novo. "Oi, querido, não se esquece que no máximo segunda-feira aquele documento tem que estar nas mãos do meu amigo vingativo." Cristaldo diz que não esqueceu e pede para que ela fique tranquila. No dia do julgamento, Cristaldo e Denis acompanharam tudo em tempo real. Qual foi o placar? Acompanhando. Denis diz que um desembargador pediu vistas. Cristaldo envia um cifrão para Denis. "Tudo se resume a isso, meu amigo." Ela avisou. Manda arrumar pelo menos a metade. O tenente-coronel volta a falar com a desembargadora. Ele quer saber se um dos magistrados voltou atrás. Tânia nega e diz que um deles acompanhou, mas o outro pediu vistas para deixar mais leve e fortalecer o resultado.
Segundo ela, o novo adiamento iria dar tempo de providenciar o do coleguinha até lá. Admilson Cristaldo foi preso antes do fim do julgamento. Quando a audiência finalmente aconteceu, todos os desembargadores já sabiam que a votação estava sob suspeita. 3 dos 5 réus se livraram do processo. A Corregedoria do Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça abriram investigações. Os outros desembargadores mencionados por Tânia Borges nas mensagens não são investigados. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul vê indício de crime na troca de mensagens. Os fatos são gravíssimos, né? É imponderável, impensável uma troca de mensagens entre um julgador com alguém que tem interesse no processo. Em tese, o que está sendo conversado é algo realmente que pode beirar a raia de um ilícito. O advogado de Tânia Borges negou que ela tenha trocado mensagens com o militar. Essas mensagens não saíram do celular da desembargadora Tânia. Ela não praticou nenhum ato ilícito e isto será provado perante os órgãos competentes. A defesa de Admilson Cristaldo alegou segredo de justiça, mas afirmou que o cliente é inocente e vai provar isso. Nós não conseguimos contato com Denis Peixoto Ferrão Filho. Que Brasil você quer no futuro? Sou Regina, Ladies Lane. Estamos aqui no aterro sanitário no município de São José das Palmeiras, Paraná, que nem sequer foi inaugurado. Enquanto isso, o lixo está sendo jogado em lugares impróprios. O país que eu quero é um país onde o dinheiro público seja bem investido com mais respeito. Chico Dória, Malhada dos Bois, Sergipe. O Brasil que eu quero é este mesmo. Apenas que tenha um ensino de qualidade, os políticos sejam honestos para servir de exemplo para a população. Eu sou Lázaro Castro, Morada Nova, Ceará. Eu quero um país sem corrupção e que nossas autoridades não sejam protagonistas em matérias policiais. Sou Franciele Marques Pérez, estou em Pameri, Goiás. O Brasil que eu desejo para o futuro é um Brasil com igualdade no mercado de trabalho para homens e mulheres e políticas públicas para isso. Meu nome é Raimunda Furtado, eu moro no Carmo do Macaquari, município de Itaubal, estado do Amapá, e o Brasil que eu quero é que os nossos governantes não usem obras como essa para lavar dinheiro, e sim eles investem em educação, saúde, segurança, iluminação e tudo que a população precisa. Esse é o Brasil que eu quero. Meu nome é Michael Jordan, moro em Matheus Leme, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é um Brasil onde o jovem eleitor tem o maior compromisso, a maior atenção para a participação das eleições de nosso país. E que sua escolha seja a decisão de nossa pátria. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Quero ver seu vídeo, manda pra gente. O presidente dos Estados Unidos passou a quarta-feira no centro das atenções da imprensa internacional, por 3 motivos diferentes. O dia começou com a repercussão de uma gravação feita em segredo em 2016, pelo então advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen. Na conversa divulgada ontem pela rede de TV CNN, o então candidato republicano discute com o advogado um pagamento para garantir o silêncio da ex-modelo Karen McDougal. McDougal diz que teve um caso extraconjugal com Trump em 2006. Trump nega o relacionamento. A qualidade da gravação é ruim. A defesa de Trump disse que ele pediu que o pagamento não fosse feito em dinheiro e sim em cheque. O advogado de Michael Cohen disse que Trump pediu que o pagamento fosse em dinheiro. O áudio é interrompido abruptamente e não é possível afirmar qual é a versão verdadeira. Trump e Cohen acabaram não fazendo o pagamento discutido na gravação. Na época, a ex-modelo vendeu os direitos da história para um tabloide por $150 mil. O jornal, que pertence a um amigo de Donald Trump, nunca publicou a reportagem. O acordo para silenciar a modelo, que diz ter sido amante de Donald Trump, está sendo investigado. A justiça quer descobrir se ele violou regras de financiamento de campanha. Mas a investigação, que continua dando mais dor de cabeça para o presidente,
é a que envolve a interferência da Rússia na eleição de 2016. Culpando mais uma vez essa investigação, que chamou de caça às bruxas, a Casa Branca adiou o convite para o presidente russo, Vladimir Putin, visitar Washington. O encontro só deve acontecer no ano que vem, quando a investigação terminar. Num outro recuo, anunciado hoje, o presidente americano esfriou a guerra comercial que vinha travando com a União Europeia. Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram a suspensão de tarifas comerciais enquanto seguem negociando. A União Europeia disse que vai aumentar imediatamente as importações de soja e de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. No Brasil, a cotação do dólar comercial recuou hoje para R$ 3,70. E o principal índice da Bolsa de Valores fechou em alta. São Paulo se transformou nessa semana na capital brasileira dos pães e dos bolos. Tem uma feira internacional com empresas desse setor que sofreu muito com a crise dos últimos anos, mas que investiu em inovação para se recuperar. Com a fatia de 2% de tudo que o país produz, a panificação também teve sua porção de crise. Sob as baixas temperaturas da economia, o bolo do faturamento encolheu 7% e 30 mil postos de trabalho foram cortados no ano passado. Mas esse setor não desiste da briga. A Feira Internacional em São Paulo promete girar R$ 1 bilhão em negócios. Nem que para isso precise produzir 400 pães por minuto, imprimir chocolate em 3 dimensões ou pesar pão nas nuvens, como faz essa balança conectada à internet. É que só de pão francês, padeiro não sobrevive no Brasil. Nós temos o almoço na padaria, temos o repelé da tarde, temos a pizza e temos até a sopa da madrugada. Então há necessidade de se reinventar, ter novos produtos na padaria para poder sobreviver a essa crise. São Paulo tem uma padaria em cada esquina, né? E nos últimos anos a gente viu muitas delas fecharem as portas. Mas também pôde ver as vitrines mudarem. Aqui nem adianta pedir pão francês, não tem. O que tem sustentado o crescimento dessa padaria é a receita do pão artesanal. E na cozinha, não procure nenhuma novidade tecnológica. A grande inovação foi resgatar o jeito antigo de fazer pão. Não entrou um ingrediente de sucesso. É farinha, água, fermento e sal. A estratégia foi tirar. Sem aditivo químico, sem produto químico, sem conservante, sem corante, usando fermentação natural e farinha orgânica. Vai contra a lógica da produção em escala. Um pão leva mais de 20 horas só para fermentar. Ele parece que fica fresquinho por mais tempo, assim, não sei. Eu compro, dura uns 3 dias em casa, sabe? E em 9 meses vai dando certo a aposta dos sócios. Nem só de pão vive o homem. A gente está vendendo aqui um pouco de afeto também. A gente tem clientes que vêm na padaria todos os dias, né? Embora a gente tenha um produto com um valor agregado mais alto, é um produto diferenciado do mercado tradicional, mas a gente tem clientes que vêm justamente para buscar isso que elas não encontram no dia a dia delas.